Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que dentro do possível estejam absorvendo a informação. Lembrando que nós vamos rever a questão das contas, principalmente das divisões, muitas e muitas vezes. Fiquem tranquilos, ok? Fração vai ser encerrado aqui. Mais para frente, quando chegar nos comprimidos, que esses comprimidos são fracionados, eu vou fazer uma recordação novamente. Em relação à divisão, divisão com dois números na chave, né? Que é o que assola muitas pessoas, nós vamos fazer. Eu vou ter aulas explicando para vocês. Fiquem tranquilos. Apesar de não faz parte do... Não está na grade curricular, não está no plano de aula, não faz parte do nosso estudo o professor ensinar para vocês divisão com dois números na chave. Vocês têm que chegar no curso já sabendo. Por isso que vocês precisam ter o ensino médio ou fundamental, no caso do auxiliar, completo. E isso aprende-se no ensino básico. Mas o professor faz questão de ensinar. Eu sei que tem uns que faz tempo que saiu que não estuda, não é verdade? Às vezes a pessoa terminou o ensino médio já tem algum tempo, então não lembra. Então o professor vai fazer questão de recordar. Toda vez que tiver um probleminha, o professor vai fazer a conta, vai mostrar como é a conta. Então fiquem tranquilos. Tenham calma, não vai ser assim. Eu costumo não fazer isso, tá? Da minha parte, eu não consigo... problema de vocês. Mas a gente não sabe, então. Matemática básica, eu não tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar o que é voltado para a enfermagem. O problema é esse. Se faz dessa forma e está aqui a conta. A conta vocês têm que saberem. Não, eu não faço assim. Por isso, peço que fiquem tranquilos. Porque isso eu vou rever com vocês muitas vezes. Tá bom? Até que vire algo prático que você consiga fazer tranquilamente, que você irá passar em qualquer processo seletivo. Na minha matéria, quando você se deparar aí nos processos seletivos, você vai saber. As continhas, você vai saber. Fiquem tranquilos. Respirem, vai dar tudo certo. Tá bom? Pessoas, agora vamos dar uma olhada nos problemas, tá bom? Vai ter um probleminha envolvendo frações. Copiem ele aqui na sequência, ele vai aparecer aqui na imagem. Pause o vídeo, copiem este problema, tá bom? Que aí o professor vai explicar como que faz, como que resolvemos esse problema, tá bom? Vem comigo e copiem. Ele vai passar aí, dê pause, copiem. Tá bom? Vem comigo. Olha aqui, pessoinhas. Deixa eu dar um foco melhor aqui. Pessoinhas, então, passou um probleminha aí, copiem o probleminha, o professor também copiou o probleminha aqui, né, bom? Vem cá, meus queridos, olha lá, vou ler aqui o probleminha para vocês, tá bom? Olha lá, um funcionário de uma grande empresa ganha R$ 1.000 por mês, né? Aí no probleminha que passou tá R cifrão R$ 1.000 por mês, certo? Porém, devido a faltas, ele teve um desconto de 1/5 do salário. Quanto ele recebeu? Pessoas, quando a gente bate o olho num probleminha desse, fala a verdade, não sabemos nem por onde começar, né? Ele teve um desconto de 1/5. 1/5, aqui é uma fraçãozinha, né? Lembra que ela pode aparecer dessa forma. Daqui para frente, pessoal, nós vamos colocar em prática o que nós estaremos aprendendo. E vocês vão entender o porquê que o professor fez toda aquela base.
O certo era começar já aqui. Mas, como eu disse, eu fico revendo tudo, não é verdade? Então vem aqui, pessoas, olha lá. O cara ganha R$ 1.000 por mês. E aí ele teve umas faltas. E devido a essas faltas, ele teve um desconto de 1/5 do salário. E aí vem a pergunta: quanto ele recebeu? Quanto ele recebeu, né? Já que ele teve esse desconto de 1/5. Honestamente, a primeira vez que eu vi problemas assim, principalmente em concurso público, eu não sabia nem por onde começar. Juro. Vai, pensa. Olha aí, olha lá no seu caderno, né? Você que copiou o probleminha. Dá uma olhada. Você sabe por onde começar? O que deve se fazer? Honestamente, a gente não lembra. Mas o professor aqui fez um esquema bacana com vocês. Eu tenho certeza que muitos pensou, nossa, tem nada a ver. Eu não entendi nada de fazer enfermagem e ter que fazer desenhos de representação. Meu Deus! Olha lá agora, pessoas. Quando a gente bate um olho nesse probleminha, vem aqui agora que eu quero que vocês prestem atenção. Quando você bate um olho nesse probleminha, de fato a gente não lembra nem por onde começar. De cada 10, 9, 8 não vai saber por onde começar. Só que eu ensinei uma coisa para vocês, que isso vocês nunca irão esquecer jamais. Você sabe, lembra? Você sabe representar essa fração de forma geométrica? Você sabe quem que é o denominador? Vou até fazer ele aqui, ó, dessa forma aqui. Nesse probleminha tem essa fração. Essa fração é 1/5. Confere? 1/5. Foi isso que nós ficamos a primeira parte lá aprendendo, não foi? E para representar esta fração, não é assim, ó. Quem que é o denominador? O denominador que começa com a letra D é ele que divide. Lembra que o professor falava tanto isso? Que é uma letra D, de denominador. Lembra? Era para nós fazermos um desenho dividido em 5 partes. 1, 2, 3. Pronto, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra? O denominador é o que divide. Ele começa com a letra D. E denominador que começa com a letra D, ele divide. Ótimo, fiz um desenho dividido em 5 partes. O numerador, quem que era? Era esse de cima. Lembra disso? O numerador é o número de partes que eu vou pintar, que eu vou tomar desse meu desenho. Bingo. Confere comigo? Ótimo, eu fiz isto. Pronto, representei. Mas, professor, o que é que isso tem a ver com o problema? Vem aqui, pessoas. Vou fazer de caneta vermelha. O cara ganha R$ 1.000. O probleminha tá falando. O probleminha tá dizendo que o cara ganha R$ 1.000. Não é verdade? R$ 1.000. E ele teve um desconto de 1/5. 1/5. R$ 1.000 é o total. Quando você tem o total e na sequência vem uma fração, é dividir o total por quem? Quem que começa com a letra D? Quem que é o denominador? Quem que divide? É o 5. Então é como se eu fizesse o meu total, vai prestando atenção, dividido por 5. Por que o 5, professor? Porque ele é o denominador, ele começa com a letra D, ele divide. Eu falo isso desde o primeiro dia de aula. Ótimo. Bom, vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. 1 não dá para dividir por 5, então eu pego o próximo número e vejo, né? Formou a letra 10, não tem vírgula, então já vou logo, dá para dividir? 1 não deu, pega o próximo, é 10. 10 dá para dividir por 5? Dá. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Quantos 5 cabe dentro do 10? Quanto? 2. 5, 10. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Abaixo esse 0, abaixou, divido. Tem mais um 0 para baixar? Tem. Esse daqui, abaixei, divido. 0 dividido por 5, 200. Logo eu vou ensinar direitinho aqui as regras dessa divisão no decorrer da aula, tá bom? Mas 1.000 dividido por 5 é 200. Olha, 200, 400, 600, 800, 1.000. Então 1.000 dividido por 5 é
200. E aí eu digo para você que esta partezinha tem 200. Essa outra partezinha tem 200. Essa outra partezinha também tem 200. E esse aqui também tem 200. Ou seja, eu peguei o total e dividi por 5. Por que por 5? Porque ele é uma fração. E fração eu tenho o denominador. E o denominador, ele começa com a letra D. E ele aqui divide. Pronto. Pessoas, com esse esqueminha básico, algo que todo mundo de repente até achou bobo. Olha a pergunta do problema. Quanto ele recebeu? Isso aqui foi o desconto, ó. Ele teve, devido às faltas, um desconto de 1/5. Aqui foi o desconto dele. Olha, eu pintei o desconto. Olha, ele diz para você, devido a faltas, ele teve um desconto de 1/5. A minha pergunta é, em reais, qual foi o desconto que ele teve do salário dele? Qual foi? 200. Só que a pergunta do problema é quanto ele recebeu. Isso aqui foi o desconto. Quanto que ele recebeu? 200, 400, 600, 800. Então isso aqui é o que ele recebeu. Isso aqui foi o desconto. Isso aqui, tanto que eu pintei o desconto. Ele está falando aqui para você, ó, devido à falta ele teve um desconto. Então esse é o desconto. Eu pintei o desconto. E aí veja só quanto ele recebeu. Ele recebeu 800 reais. Respondi a pergunta que o problema está me falando. Quanto ele recebeu? 800 reais. Pessoas, com esse simples desenho, com essas simples formas de olhar uma situação lúdica que eu ensinei desde o começo, eu cubro qualquer pergunta do concurso público se me perguntarem. Se perguntasse para mim assim, ó, qual que é o desconto dele? Qual que é o desconto? Eu pintei o desconto. Qual que é o desconto? 200. Quanto que ele recebeu? 800. Simples. Um desenho simples. Qualquer pergunta que esse probleminha tivesse me feito, eu saberia responder. É simples, simples. Eu peguei a fração, eu representei a fração de forma geométrica. Aí o total eu dividi por 5, porque lembra que nós dividimos 1, 2, 3, 4, 5 em 5 partes iguais. O total, os R$ 1.000 é tudo isso aqui, ó. E isso aqui foi representado de maneira geográfica dessa fração. 1/5 foi por isso que eu pintei essa partezinha. E essa partezinha é o desconto de 1/5. Então ele teve um desconto de R$ 200. E o problema nem perguntou o desconto, mas eu até sei, ó, com esse desenho, né? Mas o problema perguntou quanto ele recebeu. Ele recebeu esse valor. Cada partezinha dessa tem R$ 200, não é? Que dá um total de 1.000. Olha o total dele aqui, ó. O salário dele não era R$ 1.000? 2, 4, 6, 8, 10, né? Ou 200, 400, 600, 800, 1.000. Ele teve isso aqui de desconto. Então ele teve um desconto de 200. Ele recebeu tudo isso aqui. Então ele recebeu R$ 800. É simples, pessoa. É só você dividir o total pelo denominador, certo? E depois o numerador, no caso aqui, é o desconto. Mas para você não errar na sua vida, você vai fazer esse desenho. Preste atenção. Toda vez que você se deparar com um probleminha envolvendo frações, nós aprendemos tudo sobre frações. Para nós resolvermos qualquer problema envolvendo frações, simples, é só eu pintar essa bexiga dessa fração. Pinta essa desgrama dessa fração. Dá uma olhada. Eu cubro qualquer que seja o meu
problema, independente da pergunta que ele me fizer. Acabei de falar. Se ele tivesse perguntado aqui, ó, qual foi o desconto? Eu sei com esse desenho, o desconto foi 200. Como ele perguntou, quanto ele recebeu? Eu sei, com esse mesmo desenho, eu sei que ele recebeu 800. Bingo! Vamos para mais um exemplo. E aí, pessoas, copiaram aí o probleminha que passou, né? Para não perder muito tempo, né? Deixa já copiado. Colocou o pause ali, se não copiou, copiem, por favor, é sua matéria. Precisa estar para você estudar. Então, repare esse probleminha, ele diz que um auxiliar de enfermagem ganhou R$ 520 para fazer um curativo, tá certo? Ele ganhou, vou até deixar aqui os dizeres anotados. Ó, ele ganhou isso para fazer um curativo, R$ 520. Ok, pessoas? E aí ele passou no shopping com dinheirinho no bolso e gastou lá no shopping um quarto deste valor, 1/4. Bom, mais uma vez aparece um probleminha envolvendo frações. Cara, não sei por onde começar, sabe? Agora você vai pintar essa desgrama desta fração. E essa fração, vou até colocar ela assim, 1/4. Não é verdade? Essa fração é 1/4. Você sabe representar essa fração de forma geométrica? Você sabe, nós aprendemos. Como, professor? Quem que é o denominador, o que divide, o que começa com a letra D? Este daqui é o numerador. O professor faz num passo a passo, tá bom? Tenham copiado aí o probleminha. O professor não copiou o probleminha, mas eu tô indo pelo probleminha. Ele tá aqui na minha frente. E aí, vem aqui, pessoas. Bom, simplesmente eu vou representar essa fração. Quem que é o denominador? O número 4. O número 4. E ele é o denominador que começa com uma letra D. Ele pede para eu dividir esse desenho em 4 partes. Contem para que você não erre. 1, 2, 3, 4. Precisa ter 4 partes. Ok, pessoas? Pronto, agora eu vou para o numerador. O numerador aqui é o número de partes que eu pinto, que eu tomo, que eu pego. Enfim, olha lá, tá pronto o meu desenho. Está pronto o meu desenho. Não é verdade? Agora eu pego o total para saber quanto cada partezinha dessa representa. O meu total aqui é o 520, era o que eu tinha, era o que eu recebi para fazer o curativo. Vamos fazer aqui no cantinho 520 dividido por quem, pessoas? Quem que começa com a letra D? Quem é que divide, pessoas? Quem dividiu esse desenho? O 4. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar primeiro o número 5, já é o suficiente para dividir por 4. Dá 1 vezes 4. 4 para 5, 1. Abaixo 2. Formou 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4, 12 para 12. Nada, abaixo esse zero. Abaixei, sou obrigado a dividir. Nós vamos aprender essa regrinha. Toda vez que eu abaixo um número, eu sou obrigado a dividir. Mesmo que não deu para dividir, então é zero. Isso nós vamos guardar e vamos falar mais pra frente. Ó. Abaixei, formou um novo número, não deu para dividir, não interessa. Toda vez que eu abaixo um número, eu sou obrigado a dividir. Eu sou obrigado. E quando não dá para dividir, é zero. Zero dividido por 4 não dá, é zero. Ok, pessoas? Então ficou 130. Joga na calculadora aí para você ver. 520 dividido por 4 é 130. Fique tranquilo que em relação à divisão nós vamos fazer muito. Eu vou ensinar muito ainda divisões, tá bom? Mesmo não sendo tanto da nossa área aqui, do nosso proposto. Enfim, como eu peguei o total e dividi pelo 4, eu posso dizer que essa parte tem 130. Essa partezinha tem 130, essa outra parte tem 130 e essa outra parte aqui tem 130, né? 130, 130, 130, 520. 4 vezes 130 é 520. Bingo. Pessoas, agora com esse desenho, se eu perguntar para vocês,
Quanto que ele gastou no shopping? Né? Ele passou no shopping e gastou 1/4. Quanto que ele gastou? Ele gastou isso aqui, ó. A gente pinta o que ele gastou, o que descontou, o que tirou. É isso que eu tô pintando nesse caso. Então, se eu perguntasse para você, quanto que ele gastou no shopping? Pelo esse desenho, pelo que eu fiz até aqui. Olha como é que agora você sabe. Professor, realmente, ele gastou R$ 130 no shopping, né? E se o problema está perguntando para você quanto sobrou para ele? Olha aqui, ó. Nada disso foi pintado. Quanto sobrou? Aí nós vamos ter que somar. Nós vamos ter que somar essas três partes, não é isso? 130 mais 130 mais 130. Não é verdade? 0, 0 mais 0 mais 0 é 0. 3, 6, 9, 1, 2, 3. R$ 390. Ou se eu fizesse 3 vezes 130. Pode ir pela multiplicação também. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Bingo. Mas a minha pergunta é, quanto que sobrou para ele? Sobrou, não está pintado. Quanto? R$ 190. R$ 190. Se o problema estiver perguntando quanto que ele gastou, eu pintei o que ele gastou. Presta atenção que o problema fala, né? Quanto ele gastou, sendo que ele gastou 1/4 do valor total. Quanto ele gastou no shopping? 130. A partir desse desenho, volto a dizer, você consegue responder independente de qual problema ele está, de qual a questão o problema quer saber. Se ele quer saber, nesse caso desse problema, quanto sobrou, você sabe, né? Sobrou tudo isso aqui. Se perguntar quanto que ele gastou no shopping, isso aqui, com um simples bobo desenho. Pessoas, por esse motivo eu trabalho para o Estado, porque eu passei no concurso público e simplesmente por técnicas como essa, técnicas que eu desenvolvo assim e nunca mais eu errei, porque às vezes a gente confunde, esquece, não lembra, mas desenhar, representar, pintar uma fração de forma geométrica você não esquece mais, desde que você saiba o que é o denominador e o que é o numerador e o que cada um faz no desenho. Aí é só você pegar o total. Eu não sei por quem eu vou dividir. Sabe? É só você ver quem começa com a letra D. Divide pelo total, que cada partezinha dessa vai ter R$ 130. Simples. Simples. Pessoas, são probleminhas simples de resolver a partir do momento que você faz a representação geométrica. Veja que eu estou passando para vocês uma técnica, porque assim, se você não sabe essa técnica, esse probleminha aparece na nossa prova, você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem por onde começar. Agora você sabe. Você pode até saber a calculadora. Você veja, se você pegar um probleminha desse na mão, aí na sua casa à distância, mesmo com calculadora na mão, eu tenho certeza que muitos não sabem nem por onde começar. Agora você faz o desenho e agora sim a calculadora ajuda. Digamos que você tem dificuldade de fazer 520 dividido por 4, mas com a calculadora ajudou. Cada partezinha tem que ter iguais, porque o denominador divide em partes iguais. Ela pintada, dividida em partes iguais, eu sei o que o probleminha quer saber, o que ele não quer saber, o que ele está perguntando. Se ele tivesse feito qualquer pergunta, eu sei a partir deste desenho. Bingo, meus queridos. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês vão ver que tudo que eu for passar para vocês vai ter sentido no aprendizado. A princípio, a gente, nossa, o professor tá louco, tá ensinando a fazer desenho, né, do primário. Ao longo das matérias, vocês irão entendendo como e por que serve. Principalmente quando isso focar 100% na nossa área, que é a área da enfermagem. Ok, pessoas? Mais um probleminha. Copiem esse probleminha que vai passar aí. Copiem, por favor.
Vamos lá, pessoas, então copiar aí esse probleminha que passou aí. Veja lá, esse probleminha ele diz assim, né? Para chegar na praia de Arraial do Cabo, eu fiz um resuminho aqui do probleminha, tá bom? Mas você tá completo aí no caderno. Para chegar na praia de Arraial do Cabo, uma praia linda lá no Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece, né? A região dos lagos lá do Rio, enfim, né? Para chegar lá se leva 600 quilômetros. E um casal que estava de férias estava a caminho dessa praia quando o pneu do carro furou. E eles já tinham percorrido ali um terço do caminho. Um terço do caminho. E aí a perguntinha do problema é: quanto ainda falta para chegar? Quantos quilômetros ainda falta para chegar lá na praia de Arraial do Cabo? Professor, agora eu sei representar essa fração de forma geométrica. Vou até escrever ela aqui desse modo. Vou representar ela de forma geométrica. Quem que é o denominador que começa com a letra D? Quem? Ele que divide. Quem? Denominador, que começa com a letra D, ele que divide. O numerador é o número de partes que eu vou tomar. No denominador, pede para eu dividir esse desenho, essa representação geométrica em 3 partes. Contem, para vocês não errar. Eu passei 2 traços, mas ó, ficou 1, 2, 3 partes. Conta, quantos espacinhos? 1, 2, 3. Bingo! E aí eu pinto pinto esta partezinha aqui, é o numerador é 1, é o número de partes que eu tomo, que eu pinto, que eu destaco aqui. Ótimo! É só eu pegar o total é os 600, é 600 quilômetros. Quando eu tenho o total, é só dividir pelo denominador. No caso, é 600 dividido por 3, é 2. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Abaixa esse 0, 0 aqui. Abaixa esse 0 aqui. Em relação à divisão, nós vamos aprender com calma. Mais uma vez eu falo. Abaixou, é obrigado a dividir. 0 dividido por 3 dá? Não, não deu para dividir. 0. Abaixa esse outro 0, formou agora 0, 0. Dá para dividir por 3? Não, não dá para dividir 0. Quando eu abaixo, eu sou obrigado a dividir. Isso eu vou repetir para vocês 1000 vezes e vou ensinar a divisão. Calma. Então, cada quadradinho desse tem 200. É por isso que eu divido o total pelo denominador. Porque quando eu faço isso, eu sei quanto cada partezinha representa. Cada partezinha dessa nesse desenho corresponde a 200 quilômetros. 200, 400, 600. Ali, ó. Não é o total? Bingo! Aí a pergunta é: quanto falta para chegar? Quantos quilômetros falta para chegar na praia? Bom, ele só percorreu isso daqui, então ele percorreu 200 quilômetros. Falta percorrer esta parte, falta percorrer esta parte, então falta 200. Oh, professor, tem razão. Falta 400 quilômetros para chegar na praia do Arraial do Cabo. Com esse simples desenho, pessoas. E se o problema perguntasse assim, quantos quilômetros que ele já percorreu? 200. Tá vendo? Entendem perfeitamente? Com esse simples desenho, com essas simples representação lúdica. Em relação aqui, nós vamos aprender a divisão com mais calma, tá bom? Por enquanto aqui é mostrar a questão de como funciona na prática o desenho da fração. Simples, pessoas. Quando você for fazer um concurso público, sempre que cair uma fração aí no concurso público, e ela não vem só a continha. Eu vou passar as continhas ali de fração para que você aprenda e saiba lidar com ela. Mas ela nunca vai vir sozinha. Você sabe que no concurso público, para trabalhar no hospital público, para trabalhar no Mandaki, no hospital do estadual, no hospital municipal, no AMA, num postinho de saúde, num PSF, onde mais?
todos esses hospitais de pronto atendimentos, né, do estado ou do município, né? Nós temos AMA, nós temos UBS, nós temos, enfim, vários, né, para trabalhar no SAMU. Aí, essas provas desses concursos, a fração vem em problema. E aí eu faço questão de mostrar a representação lúdica, porque qualquer problema que cair na sua vida com esse desenho, você responde. Você consegue responder até o que não está perguntando. Aqui perguntou quanto falta para chegar. Falta 400, falta percorrer este e esse. E essa parte é 200, essa parte é 200, 400. Se ele tivesse perguntado quanto que ele já percorreu? 200. Simples, simples. Ok, pessoas, ok. É assim que faz um probleminha envolvendo frações. É só você representar ela de forma lúdica, porque senão nem a calculadora ajuda. Você não sabe nem por onde começar, né? Vem lá, aparece só assim, ó. O cara leva 600 quilômetros para chegar lá na praia, né? Lá de Arraial do Cabo. Ele percorreu 1/3 do caminho quando o pneu furou. Quantos quilômetros que ele percorreu? Quantos quilômetros falta para ele chegar? A gente não sabia nem por onde começar. Agora eu sei. É só eu pintar essa fração. Na sala de aula eu falava até mais engraçado, mas aqui no canal não pode. Eu falava, pinta este desenho, pinta essa bexiga desse desenho, que aí nunca mais você irá errar qualquer probleminha que envolva fração. E antes a gente não sabia nem por onde começar. Eu quero que vocês saibam que sempre eu vou ensinar para vocês de uma forma bem lúdica, bem bacana, bem da base mesmo, entendeu? Para que você possa aprender na essência, ok, meus queridos? Então bora lá, bora para mais um probleminha, e esse é um pouquinho diferente. Copiem, vai passar ele aí. Ok, pessoinhas, copiei aqui na loucura também, entendeu? Só para economizar o tempo, né? Olha lá. Bom, olha esse probleminha aqui, ó. Aqui precisa prestar um pouquinho de atenção. Olha, uma família a caminho da Bahia percorreu 240 quilômetros quando o pneu do carro furou. Neste ponto já tinham percorrido 3/8 de distância. Aí vem a pergunta: quantos quilômetros faltam para chegar no destino? Qual a distância total? Nesse caso aqui, eles não têm a quilometragem total, tanto que ele está perguntando qual a distância total. Então ele tem duas perguntas nesse problema, né? Quantos quilômetros ainda faltam para chegar no destino, né? Quantos quilômetros faltam para chegar no destino? Qual a distância total? Então nós temos duas perguntas. Bom, a partir de agora, toda vez que eu vejo um probleminha envolvendo fração, não repare não que eu copiei aqui na loucura para dar tempo, tá bom? Toda vez que eu vejo aqui um probleminha, eu já vou logo pintar essa desgrama. Eu pinto essa bexiga dessa fração. A fração que aparece aí é 3/8. 3/8. Confere comigo? 3/8. Ok. Vamos fazer esse desenho. Quem que é o denominador que começa com a letra D? É ele que divide o 8. Tô, né, ficando expert nessa parte, não tô? Então vamos fazer um desenho dividido em 8 partes. Quantas partes forem necessário, pessoas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que fazer mais um cortezinho. Precisa ter 8. Dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é verdade? Temos agora 8 partes desse meu desenho. Confere comigo? Aí ele fala
para tomar 3 partes. O numerador é o número de partes que eu vou tomar. Numerador, pintei uma parte, isso eu já sei fazer, é suave. Eu pinto outra parte. Opa, pintei 2. Isso é uma fração própria, lembra? E aqui eu pinto a terceira parte. Ok, professor. Pronto, está representado. Está representado esta fração 3/8 de forma lúdica. E aí ele falou, olha lá no probleminha, voltando de novo, olha, uma família a caminho da praia, né, na caminho da praia aqui da Bahia, né, uma família a caminho da Bahia percorreu 240 quilômetros, percorreu isso aqui, ó. Essa partezinha aqui foi o que ele percorreu. E essa partezinha aqui tem um total de 240 quilômetros. Confere? O problema está falando isso. Confere? Bingo! Aí, nesse caso, eu preciso saber que aqui é 240 dividido por 3. Eu estou trabalhando só nessa parte aqui, ó. 240 dividido por 3. Vamos fazer essa continha? Porque tudo isso ele percorreu. Olha lá o problema. Ele percorreu 240. O meu desenho fez eu tomar 3 partes. Eu dividi um desenho em 8, porque o denominador é o número 8. Ele é que divide. O número 3 é o numerador, o número de partes que eu pego. Então, ele percorreu isso. E esse caminho aqui percorrido é 240. E ele está em 3 partes. Vamos dividir por 3 para ver quanto cada partezinha daquela tem? Vamos? O 2 não dá para dividir por 3, eu pego o próximo. Próximo, fique tranquilo mais uma vez na divisão. O próximo é 24. Quantos 3 cabe dentro do 24? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 24 é 8. Pessoas, cabe 8 3 dentro do 24. 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. A divisão nós vamos pegar e precisamos saber um pouquinho da nossa tabuada, né? 8 vezes 3 é só você fazer 8, 16, 24. Ou ir pela tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Ok, pessoas, então 8 vezes 3, 24. Para 24 nada, tem um zerinho aqui, abaixou. Quando eu abaixo, eu sou obrigado a dividir. Não deu para dividir. 80. Ficou aqui o número, não deu para dividir, é 0. Toda vez que eu abaixo um número, abaixei. Lembra que ele estava aqui, eu abaixei. Quando eu abaixo, eu sou obrigado a dividir isso, mesmo que não dê. 0 dá para dividir por 3? Não. E se não dá para dividir, então é 0. Mas eu sou obrigado a fazer isso. Essa regrinha da divisão nós vamos ver com propriedade. Calma. Então eu digo, vamos pôr caneta vermelha, que essa parte tem 80. Essa parte tem 80, essa parte tem 80, certo? 80, 80, 80 é 240. 80 mais 80 mais 80 é 240. Então, isso ele percorreu. E como é dividido em partes iguais, essa também tem 80, essa também tem 80, essa também tem 80, essa também tem 80, essa também tem 80. Bingo! Bingo! Vamos ver a pergunta do problema? Quantos quilômetros faltam para chegar no destino? Quantos quilômetros? Aqui, ó, ele percorreu tudo isso, então 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 5, 80 vezes 5, né? Ó, essa parte tem 80, falta percorrer, 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 essa parte tem 80, falta percorrer. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu faço 80 mais 80 mais 80 5 vezes, ou eu faço 5 vezes 80 de uma vez. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Então, a pergunta é: quantos quilômetros faltam para chegar no destino? 400 quilômetros. E olha a pergunta agora: qual a distância total? É só eu fazer 80 mais 80 mais... Se ele quer saber tudo, qual a distância total para chegar na Bahia? Total, tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É como se eu fizesse 80 vezes 8.
8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, quanto é? É só fazermos bonitinho. 8, 16, 24, 32, enfim, vai caminhando aí na tabuada do 8, porque 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 8 é... Nossa, peguei a caneta errada. 8 vezes 8 é 64. É só você fazer lá, pessoas. 8, 16, 24... 8, 36, 24, 32, 40, 48, 56, 64, é isso. Ou você vai somar tudo isso, vai fazer 80 mais 80, mais 80, mais 80, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, olha como que um simples desenho que eu quero saber, você mata qualquer pergunta. Eu sei quanto falta para percorrer, essa partezinha é 400 quilômetros. Ele perguntou também qual a distância total, é tudo isso, eu somei todos os 80, simples. Caminho total, distância total, 640 quilômetros. Que falta percorrer? 400 quilômetros. Que ele já percorreu? 240 quilômetros. Olha só, 600 mais 400 mais 240, não é? Ó, 400 mais 240, não é 640, porque esse é o caminho total. O que eu fiz? Eu juntei o que ele percorreu, 240. Mais o que falta percorrer é 400, 640, caminho total. Ou eu somei tudo isso. O que eu quero dizer, pessoas? Com esse desenho, fica simples. Fica fácil, fica tranquilo, fica de boa, fica suave. Nesse caso aqui, a atenção é que o probleminha não deu a quilometragem total. Então, na verdade, eu peguei o que ele percorreu e dividi pelo numerador. Quando eu não tenho o total, eu divido pelo numerador. Lembre-se, o próprio problema está perguntando qual a distância total. O probleminha não sabe, né? A pessoa não sabe. Então, nesse caso, quando eu não tenho o total, é só eu dividir o número dado pelo numerador. Lógico que eu vou fazer todo o meu desenho bonitinho, vou representar de maneira geométrica. Pego o dado que o problema deu, que não é o total, divido pelo numerador e sei quanto cada partezinha vai ter, né? Olha lá, 240 é o que ele percorreu, cada partezinha tem 80. O 8 serviu aqui para fazer o meu desenho, ele é o denominador. Quando o problema dá o total, foi o que nós vimos nos outros probleminhas, quando o problema dá o total, aí eu divido pelo denominador. Escreve lá, pessoas. Quando o problema tem o total, quando o problema tem o total, né? Quando o problema tem o total, eu divido pelo denominador. Eu divido pelo denominador. Eu faço aqui um rascunho só para acompanhar vocês, tá bom? O outro, vamos lá. Quando o problema não tem o total, quando o problema não tem o total, quando o problema não tem o total, eu divido pelo numerador. Eu divido pelo numerador. Aí a pessoa fala assim, professor, mas quando eu vou saber se é o total ou não? Primeira, ele vai perguntar para você do total. Se nem ele sabe o total, nós descobriremos para ele através do nosso desenho. E aí, nesse caso, quando ele não tem o total, divide pelo numerador.
Quando ele dá o total, o cara ganha R$ 1.000, o cara ganhou 520, né? Nós vimos no problema anterior, é o total, ele ganhou o total. Aí nós dividimos pelo denominador. Isso para a gente saber quanto cada partezinha tem. Ok, pessoas. Ok, pessoas. Tranquilo, tranquilo, calmo e operante na missão. Claro que isso é uma situação nova e é um meio novo, diferente de nós abordarmos isso, tá certo? Então a gente estranha no começo. Mas a primeira coisa que eu peço que você faça, pelo amor de Deus, e eu já vou dar pelo menos até o meio certo para você. Pinta essa desgrama, pinta essa bexiga. Porque quando você pintar essa fração, quando você representar essa fração de forma geométrica, você começa a visualizar as coisas. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, ele percorreu 240. Já tinha feito meu desenho, foi isso que ele percorreu, 240. O probleminha me deu isso. Só que 240 tá nessas três partezinhas. Então eu preciso descobrir. Eu dividi por 3, é o que eu estou falando. Quando nós não temos o total, divide pelo numerador. E aí tudo isso é dividido em partes iguais. Descobriu quanto tem numa partezinha? Todas as partezinhas serão iguais. Todas partes. O denominador divide em partes iguais. Tá bom, pessoinhas? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Pessoinha. Bora pra frente. Firmes e fortes, hein? Firmes e fortes. Pessoinhas, tudo que é novo, tudo que é diferente a gente estranha. Mas é só essa partezinha. Fique tranquilo. Ó, palavra, ninguém vai reprovar, todo mundo vai seguir em frente, principalmente a partir da segunda parte, que também são coisas novas, vai entrar na parte específica da enfermagem, mas todo mundo vai passar. Calma, tranquilinhos. Por enquanto eu sei que as pessoas vão até meio que ver se está certo na calculadora, mas eu vou ensinar a divisão. Você vai saber fazer divisão sem a calculadora. Eu dou a minha palavra para vocês. Professor, eu tenho dificuldade. Eu também tenho. Por isso eu vou tirar as suas dúvidas da maneira que eu aprendi. Eu aprendi dessas maneiras assim, ó. Tranquilinhas, com desenho, com suave. Vai dar certo. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Eu passei. Todo mundo passa. Claro que você vai passar. Pessoas, até hoje, eu tenho aí por volta de 1 ano na escola. Acho que já passou comigo mais de 15 turmas. Provavelmente nunca ninguém reprovou. Não é você que vai reprovar. Então fique tranquilos. Vai dar certo. Confiem em mim e eu confio em vocês. Vamos passar. Tá bom? Bingo? Tranquilos? Ainda mais agora a distância aí que ainda nós vamos testar a divisão na calculadora, não é verdade? Mas assim, eu vou ensinar a divisão, como eu disse, eu vou ensinar. Porque aqui tá a distância você faz. E no processo seletivo? E para trabalhar? E para conseguir um emprego? Não tem essa, porque eu sou negro, porque eu tenho idade avançada, porque eu tenho um peso acima, não tem nada a ver. A diferença de você ser contratado ou não está exatamente no seu processo seletivo. Professor, mas eles preferem as bonitinhas, as de olhinhos, as de olhos verdinhos. Sim. De repente, para ficar lá na porta da entrada do hospital, para ficar de recepcionista, realmente, às vezes, né? Vamos jogar o português claro, às vezes eles às vezes não, eles dão preferência para as pessoas que têm uma aparência melhorzinha. É preconceito, né? Enfim, mas tudo bem. Mas no hospital tem UTI, no hospital, para você que está fazendo enfermagem, tem centro cirúrgico, tem vários setores que você trabalha com máscara, que você trabalha, que então o nego nem vê, por isso que o nego não está nem ligando qual a idade que você tem, qual o teu peso, qual a tua cor, qual a tua raça. Inclusive, é até passivo
de uma representação, é passível de representação jurídica se você tirar 10 na prova e o cara não te chamar. Por isso que o diferencial seu está na prova, está no processo seletivo. É o que eu digo, não adianta às vezes, tudo bem, eu aqui loirinho, bonitinho, olhos azuis, lindão, vou lá fazer o processo seletivo e não passo. Não sei, o que adianta? Por isso que a diferença está no processo seletivo. Então, por mais que você esteja fazendo aí na calculadora, tentem fazer manual e ao longo da nossa matéria eu vou ensinar divisão, porque a diferença na sua contratação está no seu processo seletivo. E enfermagem é prova. Tá bom, pessoas? Tamo junto, hein?